Ser manicure é decisão. Durante essa série, nesses episódios, você vai conhecer um pouco da minha história. Você vai saber como que eu comecei a fazer unhas e passei a ser a manicure que inspira, incentiva e representa milhares de manicures que fazem pé e mão tradicional e que tem essa atividade como a sua principal fonte de renda. É dessa atividade que consegue levar o pão para casa. É dessa atividade que consegue proporcionar uma boa qualidade de vida para toda a sua família. Eu comecei a fazer unhas com 13 anos de idade e não foi diferente de você. Eu comecei bem novinha, depois de ter visto a minha irmã mais velha começar a fazer unhas. Quando eu vi a minha irmã mais velha fazendo unhas, eu vi ali a oportunidade de conseguir fazer dinheiro fazendo unhas. Eu me lembro bem de um desejo que eu tinha e isso me marcou demais. Eu tinha um desejo de conseguir comprar um shampoo, um condicionador e um creme de pentear. Graças a Deus, os meus pais nunca deixaram faltar nada, nem para mim e nem para as minhas irmãs. Lá em casa nós somos em 3, eu e mais 2 irmãs, e eu sou a caçula das 3. E eu tinha o desejo de comprar esse shampoo, esse condicionador e esse creme de pentear. Foi ali que eu realmente quis ganhar dinheiro, quis fazer dinheiro. E quando a minha irmã mais velha fazia unhas, eu vi a oportunidade de fazer dinheiro. Eu sempre trabalhei na roça, na lavoura com meus pais. Inclusive, eles estão lá até hoje. Era da roça, da lavoura, que vinha o sustento de toda a nossa família. A gente cultivava durante a semana e aos sábados meu pai vinha para a feira para poder vender esses legumes, essas verduras que a gente cultivava lá na roça. Quando eu vi a minha irmã mais velha fazendo unhas e o meu pai vindo para a feira vender, eu decidi conseguir fazer R$100 em um dia de sábado quando meu pai vinha para a feira. E isso seria fazendo unhas. Então, eu pedi a minha irmã mais velha para me ensinar a fazer unhas. Inclusive, eu fiz a unha delas várias vezes, fiz a unha da minha mãe também. E depois que eu tinha aprendido alguma coisa, eu decidi vir para a feira para poder atender as clientes. E como eu queria fazer R$100 em um sábado, eu tive que fazer uma conta básica. Afinal de contas, eu sempre fui muito boa em matemática, muito boa em exatas. Por isso que eu sou, inclusive, formada em engenharia civil. E eu me lembro que, na época, o pé e mão custava R$10. R$10 para fazer o pé e mão naquela época. E para eu conseguir fazer esses R$100, eu cheguei à conclusão de que eu teria que atender 10 clientes em um dia. E para eu atender essas 10 clientes, eu precisava saber quanto tempo gastar para atender cada cliente dessa. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que eu precisaria atender cada cliente em 1 hora de relógio. E foi ali que nasceu o pé e mão em 1 hora. Do desejo de uma menina de 13 anos de fazer R$100 em um dia de sábado, indo para a feira com seu pai. Eu sei que para muitos pode parecer besta, mas para mim significou muito. Era uma menina de 13 anos sonhando e decidida a realizar o seu sonho. E então, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha irmã mais velha se casou e veio morar na cidade. Então, eu decidi pedir os meus pais para vir morar com ela na cidade, uma vez que eu tinha conseguido um emprego em uma loja de roupa. E nessa época, eu estava no meu último ano do ensino médio. Realmente seria perfeito eu conseguir trabalhar e eu iria conciliar essa rotina de trabalho com estudo e também com os meus atendimentos a domicílio com a profissão de manicure. E foi isso que eu fiz por 1 ano. Conciliava o trabalho na loja de roupa com o meu último ano do ensino médio, com alguns atendimentos às clientes. E eu fui fazendo assim até finalizar o meu ensino médio. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu consegui uma vaga de emprego em uma papelaria. E nessa papelaria, eu iria trabalhar apenas meio período, ganhando o mesmo tanto que eu ganhava na loja, trabalhando o dia todo. Realmente seria a oportunidade perfeita para que eu conseguisse atender mais clientes como manicure. E então eu saí da loja de roupa, fui trabalhar na papelaria e conciliava o trabalho na papelaria, o atendimento às clientes, e aí eu já tinha terminado o meu ensino médio. Eu atendia cliente à tarde e um período da noite. Era realmente maravilhoso, ganhava bem. Na época o meu salário na papelaria era R$300, mas eu conseguia aumentar esse faturamento com os atendimentos como manicure. Eu trabalhei por volta de 6 meses nessa papelaria, ganhando R$300, e recebi uma outra proposta de trabalhar em uma outra papelaria, mas aí seria o dia inteiro. Só que nessa papelaria eu iria receber o dobro do que eu ganhava nessa papelaria trabalhando meio período. Então eu decidi sair dessa papelaria e trabalhar na outra e ganhava o dobro. E aí eu atendia as clientes somente no período da noite. Era realmente cansativo, mas eu estava plantando para colher no futuro. Trabalhei nessa papelaria por mais ou menos 1 ano e eu decidi sair e montar o meu primeiro espaço. Quando eu tinha 17 anos, ainda menor de idade. Eu montei um espaço simples, sem banheiro, sem água encanada, com uma cirandinha convencional, uma cadeira de bar amarrada de cordinha e o meu carrinho expositor de esmalte. Com realmente um desejo de conseguir fazer dinheiro até realizar o meu grande sonho de me tornar engenheira civil.
Eu não comecei a fazer unhas pensando que eu iria fazer unhas o resto da minha vida, a minha vida inteira. Eu tinha um sonho de fazer faculdade de engenharia civil e na minha cabeça eu estava fazendo unhas somente até eu realizar esse meu grande sonho de me formar em engenharia civil. E então, saí desse meu emprego na papelaria, inclusive o meu marido, que na época ainda era namorado, foi a primeira vez que ele me chamou de louca. Ele me disse assim, Patrícia, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Eu falei com ele assim, amor, se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. Eu preciso tentar. E olha, se eu tentar e não der certo, eu vou ter humildade suficiente para pedir o meu emprego de volta. Mas eu realmente decidi e montei o meu primeiro espaço. Realmente com medo, com dúvida, até porque o medo, ele é natural, faz parte do nosso processo. E assim como você, muitas vezes eu tive medo, e eu ainda tenho medo de muitas das coisas que eu vou fazer. Mas eu decido enfrentar o meu medo para realizar os meus sonhos. Abri esse espaço e na minha cabeça era só até mesmo eu conseguir fazer faculdade. E com um ano de espaço aberto, eu tive a notícia de que aqui numa cidade vizinha tinha um curso de engenharia civil. Eu decidi fazer o vestibular. Fiz o vestibular, passei e ali eu estaria tendo a oportunidade de realizar o meu grande sonho de me graduar em engenharia civil. Só que era tudo muito novo, eu tinha medo, eu não sabia como é que era essa rotina, afinal de contas o curso era no período da manhã. Então eu tive que tomar uma decisão muito importante. Eu realmente decidi fechar o meu espaço, que na época o nome era Espaço da Beleza. Na minha cabeça foi como se eu estivesse retrocedendo, era como se eu estivesse voltando atrás. Eu vim do atendimento a domicílio, consegui abrir meu primeiro espaço, mas eu tive que voltar por um desejo, por um sonho. Eu fechei meu espaço, voltei a atender a domicílio de porta em porta, até porque eu não podia parar de fazer unhas. Afinal de contas, era com o dinheiro das unhas que eu iria custear todos os gastos com a faculdade. Faculdade particular, viagens de van, almoço, lanche, tudo isso eu teria que custear. Eu não poderia parar de fazer unhas. E aí, fechei, comecei a faculdade 6 meses depois, fazendo faculdade, conciliando essa rotina, eu percebi que o que eu ganhava era suficiente para bancar os meus custos com a faculdade e também conseguir alugar um espaço. É muito maçante atender a domicílio. Às vezes a gente chega na casa da cliente, a cliente pede para esperar lavar uma roupa. Ah, deixa eu coar um café. Ah, deixa eu dar um banho no meu filho rapidinho. Tem essas coisas e a gente sabe o que acontece. E o sonho de toda manicure, não sei se é o seu sonho, mas o sonho de toda manicure é conseguir montar seu espaço. Hoje eu tenho meu espaço dos sonhos, hoje eu tenho equipe trabalhando comigo, tenho a minha marca e tudo isso eu conquistei foi realmente fazendo pé e mão em uma hora. Foi por nunca duvidar da minha capacidade. E ali, fazendo faculdade, eu queria montar meu espaço de novo. Com 6 meses, eu percebi que eu dava conta, eu decidi de novo montar um novo espaço alugado. E esse já não era mais sem banheiro, sem água encanada, já conseguia alugar um espaço melhor, já tinha condição de pagar. E é muito gratificante quando a gente consegue conquistar as coisas e colher os frutos do nosso trabalho, o fruto do nosso esforço. Eu imagino o quanto que é ruim você sonhar e, sei lá, não conseguir realizar. E quando eu abri esse meu novo espaço, o nome não era mais Espaço da Beleza. Ali aí eu já coloquei o nome Espaço Gomes, né? Gomes é o sobrenome da minha família. Querendo ou não, a gente quer carregar ali um pouquinho o legado e comigo não foi diferente. Eu ia para a faculdade de manhã, eu saía para a faculdade por volta de 5 horas da manhã. Daqui até a cidade onde eu fazia faculdade é 40 minutos. Então eu fazia esse trajeto de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 1h40 da tarde e o meu horário de começar o meu expediente era às 2 horas da tarde. Como eu fazia para ir em 1 hora, eu atendia 2, 3, 4, 5, 6. Eu atendia 5 clientes do meio período quando eu chegava da faculdade. E era muito bom, e eu só conseguia fazer isso porque eu fazia pé e mão em 1 hora. Eu me lembro que na época eu ganhava R$ 2.500 trabalhando no meu período no sábado o dia todo. Isso lá atrás, quando o pé e mão era R$22. Hoje o pé e mão aqui no meu espaço está R$48. Nem sei quanto é que você cobra. Eu sei que tem manicures que cobram mais, tem manicures que cobram menos. Mas eu sei que fazer pé e mão em 1 hora liberta e abre várias portas. Se eu não fizesse pé e mão em 1 hora, talvez hoje eu não estaria aqui. E eu sei que, às vezes, por levar horas e horas, você deixa de realizar muitos sonhos, deixa de comprar muitas coisas que talvez você tenha o desejo de comprar. Montei meu espaço e depois de 2 anos, no 4º período da faculdade, eu de novo tive que tomar uma decisão importante na minha vida. Eu já namorava e aí eu e meu namorado, meu esposo hoje, nós decidimos nos casar. E ali eu estaria ainda a enfrentar a rotina tripla. Dona de casa, estudante e ainda trabalhava fora. Mas eu sabia que eu ia dar conta. Afinal de contas, quando a gente decide, a gente está realmente determinado a fazer dar certo.
e eu ia fazer aquilo dar certo. E eu me lembro que quando eu e meu esposo decidimos nos casar, a gente decidiu que iríamos ter o nosso primeiro filho ou filha no meu último ano de faculdade. E ali eu iria me realizar. Eu lembro bem que eu falava assim, vou ter 2 diplomas, vou ter meu filho ou minha filha e ainda vou me formar. Era realmente perfeito, né? Só que a gente faz um plano e Deus faz outro. Na minha cabeça estava acontecendo tudo muito bem. Tinha aberto meu espaço, estava ganhando dinheiro, tinha me casado, tinha minha casa, as minhas realizações. No meu último ano de faculdade, eu engravidei da minha primeira filha. Eu estava realmente vivendo um sonho. Sabe quando você tem um sonho de infância e você fala assim, vou me formar, vou ter meu filho? É realmente realizador demais. Só que ali Deus estava construindo um propósito para que eu realizasse em nome dele aqui. Em 2018 foi quando eu engravidei, meu último ano de faculdade, há 7 anos atrás. E aí eu engravidei, passei a gestação toda naquela expectativa, trabalhando, estudando, sendo dona de casa, conciliando a rotina. E eu ia terminar a rotina da faculdade de estudante e ia ter uma nova rotina que na minha cabeça seria de mãe. Isis nasceu em setembro de 2018. Foi ali que o propósito começou a nascer. Até ali eu não usava rede social. Pensa, eu comecei a fazer unhas com 13 anos de idade. Eu fiquei trabalhando ali uns 8 anos da minha vida, da minha profissão, sem rede social. Eu postava foto no Facebook de antes e depois de vez em quando. Não tinha Instagram. Então, e nesse tempo todo fazendo para ir mãe uma hora, eu não usava rede social. E em 2018, quando a minha filha nasceu, foi quando eu conheci o Instagram. Ela nasceu em setembro de 2018, com uma cardiopatia congênita grave, rara, e veio a falecer com 26 dias de nascida. Foram os dias mais difíceis da minha vida. Foi ali que Deus me fez enxergar o valor da vida. Quando eu falo com vocês que às vezes hoje eu valorizo muito mais a minha vida, o meu tempo, a vida além de atendimento, foi justamente porque eu perdi uma vida. E ali eu enxerguei o quanto que a nossa vida, o nosso tempo é importante. E quando eu falo que eu não conhecia as redes sociais até esse tempo, é porque eu me lembro que a minha filha precisava fazer uma cirurgia que custava R$200 mil na época. E eu não tinha esse dinheiro. E aí, o pessoal aqui da minha cidade decidiram criar um Instagram, fazer uma vaquinha online, fazer essas ações que todo mundo se une para poder ajudar. Foi ali que eu vi o quanto que a união realmente faz a força. Foi ali que eu percebi o quanto que pessoas podem ajudar pessoas. Se eu não tivesse tido apoio de outras pessoas naquele momento mais difícil da minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui, contando a minha história para você, te incentivando, mostrando para você que momentos difíceis, eles existem. Mas em todo momento difícil tem uma parte boa, tem um aprendizado, tem um fortalecimento. Foi assim que aconteceu comigo. Então eu não vim para a rede social para divulgar o meu pé e mão em uma hora. Eu não vim para a rede social para falar, eu sou a número 1 do pedaço, eu sou a última bolacha do pacote. Eu vim por um momento de dor, eu vim por uma necessidade. E eu confesso que ali, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de servir pessoas. Tanto é que quando eu vim para o Instagram, eu não vim divulgar a unha. Eu falei, poxa, eu me superei tão bem da perca da minha filha, que eu falei, eu vou ajudar pessoas a superarem a dor do luto, a perca de pessoas especiais. Eu vou ajudar pessoas a superarem momentos parecidos com o meu. Mas quanta hipocrisia da minha parte. Eu não sei nem como é que eu superei a perca da minha filha. Foi pela misericórdia de Cristo. Eu não posso ajudar. Eu não sou nem formada em psicologia, eu sou formada em engenharia. Quer dizer, não tinha formado ainda. Em 2018 que eu me formei. Ela nasceu em setembro, morreu em outubro, eu formei em dezembro. E eu confesso que até para me formar nessa época foi uma luta. Meu coordenador não queria que eu terminasse a faculdade. Ele falou comigo assim, Patrícia, você passou por um momento muito difícil, tranca essa faculdade, volta no ano que vem, termina mais tranquila. E eu falei com ele assim, não, eu vou terminar esse ano, porque se a minha filha tivesse ficado viva, eu iria concluir, eu vou terminar sem ela aqui. O desejo dela era me ver terminando essa faculdade. E não é porque ela partiu que eu não vou terminar. Então eu decidi terminar. E vim para o Instagram, foi onde eu conheci, inclusive, a realidade de muitas manicures. E foi ali, em 2018, que eu descobri que meu trabalho não era bom. Foi seguindo outras manicures, que já estavam há muito tempo na rede social, na internet, que eu percebi que meu trabalho não era bom. E eu caí na real. Sabe quando você tem um choque de realidade? Eu fiz a unha por muitos anos, onde a agilidade era meu carro-chefe, era o que me fazia prospectar e fidelizar muitos clientes. A gente tem que admitir que hoje a vida das pessoas está muito corrida. Inclusive a sua, a minha. A gente quer aproveitar o nosso tempo da melhor maneira. E hoje em dia as mulheres não têm tanto tempo para ficar no salão fazendo a unha. E aí quando eu vi ali em 2018 a rede social,
eu vi que meu trabalho não era bom e eu tomei a decisão de melhorar na minha técnica, de melhorar o meu trabalho e de conseguir fazer um pé e mão com qualidade em 1 hora de relógio, porque isso não é o que as clientes merecem, isso é também o que nós profissionais merecemos. E em 2018 eu comecei uma trajetória. Nos próximos capítulos você vai entender como que eu cheguei a desenvolver o meu método para fazer pé e mão em 1 hora e como que eu tomei a decisão de começar a dar curso para incentivar, inspirar e representar a nossa classe de manicures. Até lá!